Olá, caros alunos, é um prazer estar novamente com vocês. E na aula de hoje nós vamos vamos conversar um pouco sobre um recorte da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, vamos olhar um pouco sobre a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, mas aqui eu vou apresentar uma não propriamente um enfoque, mas uma característica através da qual nós podemos também entender um pouco melhor como que foi a vida desses pracinhas, né, no ambiente da Itália, no ambiente da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a gente propõe fazer um pequeno estudo sobre essa campanha da FEB através da música, né? Aqui a gente vai apresentar apenas um pequeno recorte, uma introdução a esse assunto, mas que vai servir para demonstrar um pouco essas características, esse lado do pracinha brasileiro que também se expressa na música. E não só dos pracinhas brasileiros, mas também aquilo que foi musicalizado sobre a campanha do Brasil e que muitas vezes boa parte da população e até dos estudantes não conhecem e que através da música nós podemos ter esse contato também. Então vamos aos slides, acompanhe comigo aqui aquilo que nós vamos, através dos slides, através da apresentação, conversar sobre esse assunto. Bom, então, como eu havia falado, o objetivo dessa aula é fazer uma breve apresentação, né, de alguns eventos relacionados à Força Expedicionária, fazer uma introdução, falando um pouco sobre o momento que o Brasil entra na guerra, né, e o momento que daí os pracinhas embarcam para a campanha. E assim, dessa maneira, né, explorar os diversos aspectos daquilo que envolveram então a ida dos pracinhas para a campanha da Segunda Guerra Mundial. E a partir disso, né, a partir desse escopo inicial, trabalhar um pouco também essa questão, então, da música, tanto da música feita pelos pracinhas, contando alguns acontecimentos, algumas campanhas no decorrer da guerra, da participação desses soldados, e também resgatar, trazer para o nosso conhecimento aquilo que também apresentou-se de uma banda contemporânea sobre um momento dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos aos slides, seguir a sequência aqui. Bom, primeiro eu queria trabalhar com vocês a compreensão de que, por isso, né, que nós compreendemos a história como uma ciência viva, né? A pesquisa em história tem como objetivo não ter apenas como objetivo de conhecer o passado, mas a partir desse conhecimento avaliar o presente e refletir sobre o futuro. Desta forma, o estudo da história é vivo, dinâmico, crítico e contribui para o diálogo com os demais saberes, dos quais também acessa para ampliar seu olhar. Então, por isso que o estudo da história, a compreensão da história, implica também entender um pouco daqueles outros aspectos onde podemos ter o resgate da história. E a música, as artes, trazem uma possibilidade de compreensão da história muito significativa, porque através da música, e principalmente essa música feita a partir daquelas pessoas envolvidas nos acontecimentos, e não uma música para contar a história propriamente dita, a partir de uma compreensão posterior ou a partir de um viés posterior ou até da interpretação de algum grupo específico, mas daqueles que participaram dos eventos. É muito importante e serve para aprofundarmos e até podermos ter uma compreensão maior e mais profunda e até mais clara dos acontecimentos históricos. Bom, e falando sobre a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, cabe dizer que o Brasil passou um bom tempo antes de se decidir a entrar na guerra e especificamente entrar contra o eixo, né, o conjunto formado pela Alemanha, Itália e Japão. Depois de uma série de ações da Alemanha contra navios brasileiros, inclusive navios de passageiros, que
de outra razão não poderiam ter uma posição do Brasil que não fosse entrar efetivamente ao lado dos aliados. De novo, o Brasil, nesse momento, estava sobre um governo bastante autoritário, praticamente ditatorial, né, apesar de não ser efetivamente uma ditadura, mas com todas as características de um governo de extrema direita e de um viés bastante político conservador, e que os seus participantes tinham, de forma não velada, bastante contato e simpatia pela Alemanha e pelo sistema de governo da própria Alemanha. Tem uma série de eventos aqui que apresentam esse viés de similaridade e de apoio até às ações do governo alemão, né, do Hitler. Mas, de forma geral, a partir desses eventos, o Brasil, então, entra em acordo, principalmente com os Estados Unidos, com relação até o uso de instalações no Brasil, da construção de um aeroporto. E, obviamente, o Brasil era um ponto bastante estratégico naquele momento, inclusive para a Alemanha, porque significaria um apoio do Brasil, um braço aqui da Alemanha para uma ponte, né, para um eventual ataque até os Estados Unidos. Bom, de acordo com as fontes históricas, né, o Brasil, na noite de 15 de agosto de 42, marca a data em que o Brasil foi atacado pelas forças do eixo, né, como eu havia falado, Alemanha, Itália e Japão. O torpeamento do navio mercante Benpeng pelos submarinos alemão U-507, levando à morte de 270 pessoas, entre passageiros, tripulantes e outros ataques a navios brasileiros nos dias posteriores foi o fator decisivo que levaram o presidente Getúlio Vargas a declarar estado de beligerância, que significava a entrada efetiva na guerra que estava sendo tratada na Europa. Aqui tem um jornal da época, né, o Globo, falando sobre o torpeamento, né, torpeado um navio brasileiro. E foram essas ações aqui pelos submarinos U-Boat, que era chamado 507, né, que levaram o Brasil a se posicionar efetivamente ao lado dos aliados e entrar então na guerra contra as forças do eixo. No dia 13 de agosto de 43, você veja, ó, praticamente um ano depois, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, proposta então pelo ministro da Guerra, general Eurico Dutra, e aprovada por Getúlio Vargas através da Portaria Ministerial 4.744. Então, de novo, né, apesar dessa posição dúbia que o governo tinha mantido até pouco tempo atrás, o Brasil leva ainda um ano até conseguir se preparar efetivamente e de forma geral, nunca se preparou plenamente para entrar na guerra. O Brasil não tinha assim, a sua experiência em guerras era muito limitada, a própria força militar brasileira também muito limitada. Então, o Brasil se prepara de uma forma como conseguia, e aí um ano depois ele cria a Força Expedicionária Brasileira, que é então e posteriormente encaminhada para o quadro da guerra, né, para a Itália. Havia um interesse estratégico dos dois lados envolvidos, como havia comentado, né, tanto por parte das forças contra o eixo, e principalmente dos Estados Unidos, tinha o interesse que o Brasil entrasse posicionando-se a favor, obviamente, contra a Alemanha. E a Alemanha também tinha seus interesses aqui, né? Então, a partir desses dois lados, né, que tinham interesses no Brasil, o Brasil poderia significar uma posição estratégica no conflito sul-americano, inclusive influenciando as nações aqui da América Latina, né? A Argentina também tinha uma posição bastante controversa com relação às forças do eixo. Muito bem, então, sendo uma base para ataques dos Estados Unidos, também como eu já comentado, né, que poderia representar a abertura de uma nova frente de conflito para os americanos, além de dividir suas forças, significaria uma atuação menor no continente europeu. Se eles tivessem que defender-se aqui contra um braço
das forças alemãs aqui na América Latina, as forças teriam que ser divididas entre o cenário da guerra na Europa e um cenário de guerra aqui na América Latina, que seria extremamente perverso, inclusive para o próprio Brasil. Para os Estados Unidos, o Brasil representava esse risco de divisão de força e também uma perda de recursos naturais para insumos militares. O Brasil foi uma fonte muito grande também de insumos militares, né? Inclusive borracha, que é extremamente necessário na campanha da guerra. E obviamente que os Estados Unidos, alguns comentam até que tinham planos caso a posição do Brasil tendesse a ao apoio das Forças do Eixo, uma invasão do próprio Brasil, que obviamente era o caminho natural, uma vez que significaria perder uma região estratégica. Antes disso, né, atacaria antes de perder uma região estratégica para a Alemanha, que significaria uma perda significativa do poderio americano no quadro da guerra na Europa. Então, o governo Vargas sabia da posição estratégica que o Brasil tinha frente às duas potências e pesou tanto as possibilidades de sucesso da guerra quanto de ganhos políticos para o governo. Obviamente que havia todo um interesse político e econômico por trás desse posicionamento, né? E também a posição do Brasil exercendo uma influência para os países vizinhos, né? Ao romper as relações com a Alemanha e com a Itália, tornando-se o primeiro país sul-americano a declarar guerra aos nazistas e fascistas, o Brasil torna-se inspiração para os países do continente que mantinham-se neutros. A Força Expedicionária, né, a FEB, era constituída de 25.334 homens e mulheres e tiveram como campo de ação as duas últimas fases da campanha na Itália. Então, o foco, as forças expedicionárias brasileiras atuaram na Itália e, aliás, elas são muito bem lembradas e muito bem saudadas. Até hoje na Itália, você pode encontrar pesquisando na internet, no YouTube, em alguns sites, que até hoje existem cidades na Itália que comemoram a libertação com essa lembrança dos pracinhas brasileiros. No dia 9 de fevereiro de 44, o regimento Sampaio, o primeiro regimento de infantaria, regimento que existe até hoje, sediado na Vila Militar na capital do Brasil, em Brasília, né, e comandado pelo coronel Aguinaldo Caiado de Castro no período, foi desligado, em 44, a capital era Rio de Janeiro. Foi desligado da primeira região militar e posto à disposição da divisão de infantaria divisionário para integrar a tropa expedicionária 308. Na sequência, no mês de abril, mais soldados paulistas foram convocados a fazer parte da FEB. O primeiro grupo e do segundo regimento de obuses auto-rebocados sob o comando do coronel Souza Carvalho, composto por aproximadamente 350 soldados. E aqui você tem o símbolo, né, das Forças Expedicionárias Brasileiras, que é uma cobra fumando, né? Que havia essa fala que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? E quando o Brasil entra, então, o símbolo seria a cobra vai fumar, a cobra está fumando, porque era uma fala de que colocava essa possibilidade muito remota do Brasil entrar na guerra e se posicionar, e isso acontece. Então, o símbolo acaba sendo a cobra fumando. Uma das conquistas mais emblemáticas dos pracinhos brasileiros foi a tomada do Monte Castelo, após 3 investidos e com o custo de 478 vidas de soldados brasileiros. No dia 21 de fevereiro de 45, a posição caiu e foi totalmente dominada pelos brasileiros. É uma das batalhas mais épicas registradas pelos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, né? A tomada de Monte Castelo, ela é bastante emblemática. O Brasil praticamente domina toda uma divisão de soldados alemães e percebe que já está se encaminhando praticamente para o final da guerra, né? E aí, então, o que nos cabe aqui é olhar um pouco essa questão, então, dessa movimentação dos pracinhas brasileiros e entender um pouco dessas características através da música sobre as campanhas, né, da FEB e da vida dos pracinhas na própria
no próprio conflito, né? Aqui temos uma foto do site BBC News que faz um resgate muito interessante sobre essa campanha do Brasil na Segunda Guerra, principalmente a partir das músicas. Você entrando no site, você encontra ali uma gravação muito interessante sobre as músicas que os pracinhas, inclusive gravação da época, onde aparecem os soldados cantando o som, né, as músicas realizadas por eles. Bom, então a vida procura se desenvolver de forma mais normal possível no ambiente de guerra, né? E é lógico que o pracinha brasileiro leva a característica da vida brasileira, que está muito pautada na musicalidade, na alegria, né, na festividade. E se faz presente nesses momentos de descontração no fronte. A saudade da terra natal e o relato dos acontecimentos e vitórias são temas das marchinhas e sambas elaborados pelos pracinhas brasileiros. Após o ataque ao Morro do Castelo, em fevereiro de 45, pelo Regimento Sampaio, por exemplo, ou então o segundo sargento Roldão Alves Gutenberg compôs a música Parabéns, cuja parte dos versos está reproduzida aqui embaixo, né? Força Expedicionária Brasileira. Eu não vou cantar a música porque não ficaria interessante na minha voz e nem o próprio ritmo, eu sei. Mas, inclusive, nesse site ali que eu falei, da BBC, você vai encontrar essa música. E o texto diz, né, da letra: Força Expedicionária Brasileira, eu lhes dou meus parabéns. Seus soldados desejaram a terra alvissareira. Os efeitos dos seus soldados têm mostrado o valor de um combatente audaz, porque ferir e matar não é pecado, e adora a paz, grande vitória em Monte Castelo, pelo soldado seu devido brio. Então, algumas pequenas partes da música e pela letra a gente percebe o ânimo, né, a disposição dos soldados em enfrentar e eles muito em condições até inferiores, né, tanto em armamentos quanto em própria campanha de roupas e tudo mais, porque o soldado brasileiro sai daqui com um clima e chega na Itália com um clima completamente diferente. Então, essa situação ela aparece nessas músicas, né? Então, na letra acima, podemos notar, além da possibilidade de aproximação com a vida no dia a dia, a possibilidade de contato com palavras, né, que podem ser trabalhadas na disciplina da língua portuguesa. Então, é interessante nós observarmos isso, que como nós estamos retratando um momento não só histórico da Segunda Guerra Mundial, mas também cultural. Aqui a gente pode resgatar palavras, termos, percepções dos próprios soldados, da forma de falar. É muito interessante. De novo, sugiro que entre no site e acesse os áudios que tem, para percebermos a riqueza de possibilidades de aprendizados, de cultura que nós podemos ter através desses pequenos fragmentos de música, né? E aqui tem, de novo, o site, né? Você pode acessar através desse link. E aqui tem um resgate contemporâneo de uma passagem muito interessante, muito corajosa dos pracinhas brasileiros e que é pouco comentada, é pouco falada. Essa passagem ela é resgatada e é transformada em uma música através da banda sueca Sabaton, né? Essa banda ela tem como temática a temática de combates de guerras. Ela tem música de todos os momentos onde houveram combates e através dessas músicas você tem contato com parte bastante interessante da história. E eles fizeram uma música sobre uma passagem de 3 soldados, né, da Força Expedicionária Brasileira, que após separarem-se do seu batalhão, eles se encontram com um batalhão alemão. E nesse encontro, a primeira opção que vem à mente obviamente, são 3 soldados contra um batalhão inteiro. E a primeira opção que se parece apresentar é se render aos alemães e pronto, né? Porém, eles se recusam a se render e lutam até a morte. Os 3 soldados morrem em combate, mas eles não se entregam.
nesse link tem a música dessa banda, através de um filminho que conta essa história. É muito interessante, e eu sugiro que vocês possam acessar, né? Tá aqui a imagem, né, da, das primeiras cenas, né, desse, da música, né, e vai realmente mostrar com detalhes a forma como os soldados se postaram, a atitude que tiveram para não se entregar ao batalhão alemão, né? Vou só passar um pedacinho aqui para não pegar um strike de repente aí na própria. Ó, o Brasil enviou para. Então, fala um pouco sobre essa questão, né? É, muitos voltaram para contar suas histórias, outros morreram para fazê-las. Né? Então, é um rock, né? E aí é uma outra característica. Deixa eu passar adiante. É uma outra característica que apresenta-se, né, que é essa mudança também de ritmo. Ali nós temos alguns ritmos que são de samba, marchinhas, e agora nós temos um rock mais pesado falando sobre essa ação do Brasil.